Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground, a nossa análise completinha do 6º episódio da 4ª e última temporada de Nanatsu no Taizai. Erga-se contra o desespero. E não se preocupe com spoilers, pois esse vídeo não vai conter spoilers de acontecimentos futuros do mangá. Então, se você quer apenas saber de tudo que acontece somente nesse 6º episódio, minha opinião sobre ele, pode assistir tranquilo. E bom, antes de tudo, como de costume, é importante a gente saber quantos e quais capítulos esse episódio adaptou do mangá. Foram 3 capítulos e meio, começando pelo restante do capítulo 277, seguindo o 278, 279 e fechando com o capítulo 280. E de antemão, eu já digo para vocês que a introdução desse episódio, essa cena que nós temos antes da abertura, foi de longe a melhor coisa desse episódio. Uma cena muito bem adaptada, bem conduzida, bem desenhada, ao som de uma trilha sonora que casa muito bem com esse momento, no tom certo, criando uma atmosfera que faz você ter uma imersão a esse momento caótico, onde Sariel já não tem mais esperanças de reverter aquela situação. Mas sempre tem um porém. Infelizmente, né? Eu diria que esse episódio começa no auge, mas termina de um jeito bem decepcionante. Mas vamos por partes. Nós começamos vendo um casulo de luz que se formou para que Mael pudesse absorver os 4 mandamentos. A pureza de Deriere, silêncio de Monspier ou Monspit, a verdade de Gallant e o amor do qual ele já era detentor. No entanto, como dito pela Elizabeth, o seu corpo estava rejeitando os mandamentos, e esse conflito gera uma distorção, um caos mental em Mael, que se perde. Ele deixa de ser o que era antes para assumir uma nova personalidade. E todo esse caos gerado dentro do casulo transborda para fora em forma de energia, magia de luz e escuridão que são lançadas em todas as direções, inclusive chegando a atingir Leones, que está literalmente abaixo do Teatro Celeste. E eu curti o efeito criado para compor o casulo, pois é algo que eu imagino que não teria como fazer de outro jeito. Mas já em relação às rajadas de magia tiradas pelo Mael, eu achei um pouco estranho, porque era para ser somente magias de escuridão e de luz. Mas a gente consegue ver outras cores, como o amarelo e vermelho também, o que não faz muito sentido. E outra coisa que também não faz sentido é essa coisa vermelha que aparece no centro do casulo. Acho que não ficou muito legal. Eu sei que são detalhes pequenos, mas isso me incomodou um pouco. E essas rajadas de magia podiam também ser vistas de outros pontos, né? Lugares de Britânia. E um desses locais era a Floresta do Reino das Fadas, onde podemos ver Matrona, Gerard e Oslo, que é a reencarnação do Hou. E esse é um fator muito importante a ser levado em consideração para o que vai acontecer um pouco mais à frente, porque o Oslo, a pedido dele próprio e com consentimento de Gerard, parte para ajudar o Rei das Fadas, pois esse, além do seu dever, é também uma das suas promessas que ele fez antes de morrer há 3.000 anos atrás. Mas antes do Oslo seguir para o Teatro Celeste, ele usa sua habilidade para também levar Diane. E é aqui neste momento que nós temos a primeira, ou melhor, as 2 primeiras mortes deste episódio, pois uma das rajadas mágicas de Mael acaba atingindo em cheio os 2 arcanjos. E sim, eles infelizmente morreram com esse ataque. Eu acredito que até poderia ter sido melhor, mas eu gostei.
Não da morte deles, claro, mas como foi adaptado esse momento para o anime. No mangá, essa cena de certa forma é um pouco mais violenta, um pouco mais forte, mas acontece muito rápido, são pouquíssimos quadros mostrando esse momento, e por isso ficou até a dúvida se os dois foram realmente mortos por este ataque. Já no anime, a impressão que eu tive é que ficou bem claro a morte deles. Mas para quem ficou triste com a partida dos dois, vai aqui uma informação, que não é nenhum spoiler, não se preocupem, pois é uma informação que o Nakaba entrega ao responder uma pergunta de um fã lá no mangá, de que os arcanjos, eles nunca irão morrer enquanto a graça deles existir. Com isso, é bem provável que futuramente eles devam renascer. Então já deu, né, para entender o quanto Mael está poderoso, pois com apenas um ataque derrotou 2 arcanjos. E percebendo que Mael está fora de controle, que já não tem como mais reverter essa situação, Galter assume uma nova postura. Ele decide que vai lutar pelos seus amigos contra Mael. Ele vai também ter ajuda de mais um dos pecados, Diane, que faz uma entrada triunfal. E depois da chegada do pecado da inveja e do Oslo, Mael finalmente consegue absorver os mandamentos e revela a sua nova forma, que tá bem parecido com o designer do mangá, e obviamente todo colorido fica ainda melhor. Então eu curti bastante o visual dele no anime também. Mas quem não curtiram foram os pecados, quando descobrem que Mael agora tem mais de 200 mil de nível de poder. E pessoal, até esse momento, o episódio como um todo estava bem consistente em todos os aspectos. Mas a partir do momento que Mael usa o poder do mandamento do amor para criar uma enorme explosão e mudar todo o cenário, né, por causa da densa cortina de poeira que se forma naquele ambiente, o tom e as cores mudam também. E eu entendo que a intenção aqui era de passar a visão de um cenário caótico, né, de desespero. Mas eles foram um pouco além disso, pois o filtro usado deixou tudo muito escuro demais, sendo que ainda estava totalmente de dia também. Me incomodou um pouco, mas eu vou relevar esse ponto que poderia ser negativo, porque ele teve um contraste bem legal com as cores bem vivas dos personagens e com um show de efeitos visuais dos poderes mágicos dos pecados e do próprio Mael, deixando toda essa sequência visualmente muito bonita. Eu também não posso deixar de comentar que a trilha sonora neste episódio foi muito bem escolhida para cada momento, inclusive para essa cena que nem trilha sonora tem, mas que é orquestrada somente pelo som ambiente, que funciona muito bem, passando uma sensação incrível de imersão e suspense. E eis que chegamos à primeira sequência de ação desse episódio. Eu já estava com medo de como iriam adaptar esse momento, de como ele seria animado. Apesar de ser uma sequência bem complicada de animar, onde temos King usando a sua inédita sexta forma da Sastifo, né, vestimenta que por sinal ficou muito bacana, e a Diane fazendo ali vários movimentos, no qual ela dança nesse caso não para ampliar os seus poderes, mas sim para fortalecer o seu amado. Isso sem contar com as centenas de cópias ilusórias do King. E tudo isso ficou, na medida do possível, bem animado e bem empolgante também. Claro, ainda existe o uso daqueles recursos que eu sempre venho apontando aqui nas análises, e uma leve distorção na anatomia dos personagens, principalmente neste caso da Diane, enquanto ela está ali dançando. Já essa outra sequência, agora do Mael revidando, revertendo a situação, ficou muito boa. E a trilha sonora, os efeitos sonoros seguem se destacando, elevando ainda mais o nível desse momento.
E parecia que a terceira morte desse episódio já estava para acontecer, pois Gowther, num ato de desespero, ao ver que Mael iria atacar todos mais uma vez com o poder do mandamento do amor, pula para cima do arcanjo, o imobilizando. Inclusive aqui acontece a revelação de mais um dos segredos que ficaram ocultos para nós. Desta vez, o pedido que Gowther fez a Merlin, de inserir no seu corpo um mecanismo de autodestruição. E era desta forma que ele pretendia se sacrificar para derrotar Mael, mas Gowther acaba caindo antes, sendo afetado pelo poder do mandamento da pureza. E vale aqui ressaltar que o poder do mandamento do amor causa uma enorme explosão que transforma toda dor que acompanha todas as lesões físicas em prazer, fazendo seus oponentes adormecerem. Já o sino da verdade dispersa, desfaz todas as mentiras, o que inclui as ilusões do Gowther. Já a foice do silêncio sela os poderes mágicos daqueles que são atingidos por ela. E por fim, o incenso da pureza, que traz à tona seus desejos mais ocultos, lhe prendendo naquela ilusão. Que é exatamente o que acontece com Gowther, que fica preso numa ilusão onde ele pode ver a sua amada Nadja. Todos os efeitos visuais criados para representar a manifestação de cada mandamento ficou surpreendentemente muito bem adaptado, mais uma vez muito bem feito. E agora sim é chegada a hora da terceira morte desse episódio, pois diante de um devastador ataque de Mael, Oslo toma a frente da situação e para aquele ataque usando a sua própria vida como escudo. どんな姿になろうと必ずお前の大切なものを俺が代わりに守る。ロー。E foi um momento bem rápido, como quase tudo que está acontecendo, está sendo muito corrido. No entanto, ficou bem adaptado. Eu consegui sentir a perda desse personagem, a comoção do King. Claro que a minha sensação é um pouco menor, porque eu já tinha sentido ela pela primeira vez antes lá no mangá. Mas eu acredito que para quem esteja vendo isso tudo pela primeira vez, tenha sido sim um momento bem impactante. Mas comenta aí, você que está assistindo pela primeira vez. Mas infelizmente a morte de Oslo não impediu que Mael tentasse mais uma vez. E o arcanjo atira novamente contra os pecados, que desta vez são salvos por uma habilidade bem peculiar do tesouro sagrado de Diane, que redireciona o ataque mágico de Mael diretamente para a Terra. Mas ao fazer isso pela segunda vez, toda aquela ilha flutuante desmorona. Eu curti demais toda a animação dessa sequência da queda deles, principalmente o cenário em movimento. E também toda a construção e condução dessa cena para o grande momento, que no fim, infelizmente, acabou sendo para mim o momento mais decepcionante desse episódio. King なの？その姿は。妖精王ハーレクイーン、羽が完全な進化を遂げた時、おそらく君は歴代最強の妖精王になれる。 E eu fiquei me perguntando por que estava indo tão bem,
Mas claro, né, eu não vou condenar todo o episódio por causa de um único frame, porque é basicamente uma imagem estática do King, onde somente a câmera e o cenário se movimentam. Mas eu acredito que essa cena tenha sido a cena mais esperada de todas desse episódio e quiçá de toda a temporada por muitos. Eu não consigo dizer com total certeza se essa é uma versão designer do King adotado para o anime ou se foi somente um desleixo dos animadores ao fazê-lo desta forma. O que é nítido e acredito que seja unânime é que, comparado ao mangá, essa adaptação do King está muito inferior e também bem estranho mesmo sem fazer nenhuma comparação. E a gente pode até usar como exemplo essa linda imagem feita pelo Dan Artes, que inclusive coloriu inúmeras imagens aqui para o canal, onde ele demonstra perfeitamente que poderia ter sido muito melhor. Olha a diferença desse King para o mostrado no anime. Faltou um pouco mais de atenção para essa transformação. No mais, eu curti o uso da trilha sonora clássica do King, usada lá na segunda temporada, no momento de superação dele, e a voz dele, que agora está muito mais madura. E o próximo episódio, intitulado como Esperanças, Discórdia e Desespero, me deixa um pouco surpreso, pois esse título é referente ao capítulo 294, Quantos e quais capítulos serão adaptados nesse episódio? Parece que muita coisa vai começar a mudar, e isso me preocupa um pouco. Mas vamos aguardar, né? E quando sair o 7º episódio, eu trago a análise completinha dele para vocês. Então é isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado da minha análise, das minhas opiniões. Eu quero também saber de vocês. Vamos conversar muito aí nos comentários sobre esse episódio e também, claro, sobre a transformação do King. E não deixem de me seguir também lá no Instagram, porque as novidades por lá não param. Estou todos os dias postando notícias e informações importantes, não só do universo de Nanatsu no Taizai, mas como também de vários outros animes e mangás. É Marcelo ND, ou o primeiro link que está aí na descrição. Agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Eu espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!